Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Grande Criador, estamos certos que só o Senhor pode nos ajudar. As circunstâncias que cercam cada pessoa, talvez é difícil, mas o Senhor é um Deus poderoso, que tira a tristeza e põe a alegria, tira a doença e põe a saúde. Ajuda-nos nesta hora, Pai, para que a Sua palavra seja pregada segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Conserva o que tens, o que tens. Nós estamos num tempo tempo de conservar. Agora, se você não tem jeito de conservar. A maneira de conservar é conservar o que tem. É o que a Bíblia diz. Conservar é preservar, guardar. Então você guarda o que você tem, recebido. E a gente tem recebido a maior bênção de todos os séculos. Eu creio que isso não é apenas uma palavrinha, é uma verdade. Nós temos recebido a maior bênção de todos os séculos. E nós temos uma coisa que precisamos guardar, conservar, para que ninguém tome. Porque se você não guardar a revelação que você tem recebido, qualquer um pode tirar isso de você. Para começar, se a revelação foi semeada à beira do caminho, os parentes comem. Só uma conversinha dos parentes já come. Cadê a semente? Não tem mais. A semente semeada entre pedregais, ela não tem raiz, porque é pedra, não tem raiz. Então, na hora da tribulação, da luta, aquilo queima e desaparece com a semente. A semeada no meio dos espinhos. Os cuidados da vida sufoca e a pessoa não tem mais aquela revelação. A gente está seguro só numa coisa, que o eleito tem a semente semeada em boa terra. A gente fala muito de doença, de problema, e de luta, mas isso daí não é nada em vista do que nós temos, do que nós somos. Eu acho que se nós falarmos mais na vitória, vamos ser mais abençoados. Né? Porque não diga, como diz o ditado, né? Não diga ao seu Deus o tamanho da sua doença, do seu problema. Diga a sua doença, ao seu problema, o tamanho do seu Deus. Então você tem como trabalhar, como lutar. A gente vai viver mais alegre do que triste, pelas vitórias. Se você olhar só pelo prisma espiritual. Se a gente olhar do lado natural, há uma insatisfação, marido e mulher, há uma insatisfação, pastor e igreja, há uma insatisfação, pais e filhos. Então, patrão e empregado, empregado e patrão, há uma insatisfação. Então, você sempre vai ficar amargurado, entristecidos. Então, a gente tem que valorizar essa mensagem.
valorizar o que Deus já nos deu. Então, isso daqui supera tudo o que a gente passa. Todas as lutas. Então, a gente começa a falar para a luta, você conhece a mensagem? Falar para a doença, você conhece o meu Deus? Se não conhece, então você vai vê-lo agora. Porque eu creio que Ele já me curou. Eu creio que Ele já me perdoou. Então, a gente vai sempre tendo uma vida de vitória. Acho que não é bom a gente ter uma vida de choramingando. Entende? É como ter uma vida esmolando. Um eleito, ele não pede esmola. É mais uma. Um eleito, um justo. Senão, a Bíblia estaria errada. Essa pessoa que faz isto, ela não é justa. Eu nunca vi um justo esmolar, mendigar pão. Isso daí é importante. Se você pegar, alguma coisa está acontecendo. Eu preciso chegar a essa justiça, porque aí eu não vou mendigar pão, não vou mendigar saúde, não vou mendigar trovões, não vou mendigar revelação, porque eu tenho. Isso daqui eu tenho. Então, tem hora que a gente está precisando de descobrir se a gente está na justiça de Deus. Ah, mas eu quero a graça dele. Sim, eu quero a graça dele. Mas quem me justifica é ele. Ninguém pode me justificar. Todo mundo que olhar em mim vai ver defeito. Quando não vê um defeito físico, vê um defeito espiritual. Tem pessoas que vê. E se eu olhar em você, vou ver defeito. Então a questão não é olhar um para o outro e ver defeito. É saber que Deus já tem nos justificado. Então você sabe o que é justificado, é declarado limpo, que como nunca você cometeu aquilo. Eu creio que vale a pena, depois que você creu na palavra, ter uma segurança desta. Olha, Deus me declara, Deus, os homens não me declaram, mas Deus me declara limpo, como que eu nunca fiz aquilo. Sabe por que Deus faz aquilo? Porque depois que Ele te justifica, Ele ainda vem te santificar. Então, se você ainda não foi nem justificado, Deus não pode te santificar. Primeiro tem que ser justificado. E justificado é Ele dizer, você é limpo. Aí eu tenho que conservar aquilo. Muitas vezes Ele não conserva. Olha, a gente, quem já fumou, já bebeu, eu nunca fiz isso, mas não sou melhor que vocês. Mas eu quero que vocês notem isso. Então, vocês têm o que conservar. Porque nunca fumou, nunca bebeu, é muito bom. Mas quem já fumou e já bebeu e já foi liberto? Então agora é a hora de conservar esta vida liberta. Tem que conservar. E conservar é guardar. É preservar, é você estar ao lado daquilo, conservando aquilo. Isso é bom. O que eu recebi é maravilhoso, é grande, e eu preciso conservar isto que eu recebi de Deus. E nós somos o povo que tem recebido as maiores coisas de Deus. Não é porque somos melhor, não. É porque as maiores coisas que nós recebemos não valem nada para o mundo. E as grandes coisas que o mundo tem não valem nada para nós. Certo? Está vendo apenas um parágrafo, uma partícula do parágrafo aqui, um super sinal 63. O diabo deseja fazer as coisas grandes e brilhantes. Deus conserva as coisas humildes. O diabo quer fazer, porque ele quer aparecer nas coisas grandes e brilhantes. Mas Deus só conserva as coisas humildes. Então você vai ver, Deus conservou as coisas humildes desde o princípio. Deus trabalhou com humildade desde a arca. E até hoje você não vê Deus trabalhar com grandeza.
só com humildade. As grandes coisas que Deus faz é humilde. Deus escondido e revelado em simplicidade. Deus não parou de fazer isso. Vamos tomando um ponto aqui, desde a arca. Ele não parou de fazer isso. Ele está mostrando sua grandeza numa pequena pessoa. Deus mostra sua grandeza num ser humano. Então é difícil para você ver, porque é a grandeza de Deus num ser humano. Quando você ouvia, se eu vivesse nos dias de Noé, eu não podia viver naqueles dias, porque ia ser 9 dentro da arca. Não podia ser só 8. Certo? É isso que eu vejo. Não era para nascer naquele tempo. Eu sou um grão de areia, de terra, você é. Agora. Porque Deus viu que você receberia as coisas de hoje. Quer dizer, aquilo lá ele deixou para aquele povo daquele tempo. Se eles não receberam, então ele fecha a porta, põe cavalo no lugar, põe boi no lugar e deixa o ser humano morrer lá de fora. Certo? Agora, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é amor, mas ele tinha que deixar os bebezinhos morrer, porque era filho de um homem ímpio que rejeitou a palavra. Oh, como a graça é maravilhosa. Porque o que aconteceu no Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus vem e traz a bênção para nós, diferente. Meu pai pode não valer nada, mas eu posso valer. Não, eu também não queria que meu pai não valesse nada. Eu queria que ele valesse tudo. Mas a questão está, Deus pode tirar você de um lugar que não presta. Deus pode te tirar de um lar incrédulo, crítico e até vulgar. Deus pode tirar você. Mas por que? Senhor, salva os outros. A gente tem que escutar Deus falando, preocupa só com você e conserva o que tem. Eu quero que tanta gente entre, mas eles não querem o que eu quero, eles não querem receber o que eu tenho. Como pode entrar? Como poderia entrar na arca se não obedecesse a Noé? Olha, você vê o cavalo entrando na arca, a sua fêmea, o boi, a sua fêmea entrando na arca. Você não vê o homem e a sua fêmea entrar na arca. Somente 8 pessoas, o resto tudo morreu afogado. Por quê? Eles não tinham nada para conservar. O que Deus tinha naquele dia era a arca. Conserva. Conserva a mensagem de Noé. Entra na arca. Obedeça. Para mim, Noé foi um homem vitorioso, que ele conseguiu pôr a família dentro. A gente não consegue pôr a família dentro. Noé conseguiu pôr a família dentro. Ainda que ele aponta para o remanescente de Israel, 144 mil, mas ele conseguiu pôr a sua família dentro. Abraão conseguiu entrar com Sara. Ló conseguiu sair com a esposa e filhas, mas logo a esposa virou uma estátua de sal, inaproveitável. Tem gente que não tem nada para guardar, nada para conservar, porque não tem nada que presta. Se a gente não tem nada que presta, como que vai conservar o que tem? Quer dizer, se eu tenho moral, eu tenho que conservar. Se eu tenho fidelidade, eu tenho que conservar. Se eu tenho amor, eu tenho que conservar, mesmo natural. Eu tenho que conservar. Mas se eu não tenho amor, como vou conservar amor se eu não tenho? Como vou conservar fé se eu não tenho fé? Como vou conservar esta revelação desse dia se eu não tiver essa revelação? Agora, eu tenho essa revelação, eu estou conservando, estou guardando, cada dia, preservando, mantendo em um bom estado. Esta revelação, eu estou mantendo-a num bom estado. Por quê? Porque eu sei que ela é grande, eu tenho que conservar, conserva, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
O Judas teve a mesma oportunidade do Pedro. Por que que o Pedro conservou e Judas não conservou? Balaão teve a mesma oportunidade de Moisés. Por que não profetizou do lado certo, ao povo certo? Porque a pessoa pode ser profeta, mas é profeta do povo errado. Balaão era profeta, mas era profeta do povo errado, era profeta dos moabitas. Moisés era profeta, mas era profeta dos judeus. Era profeta da nação certa. Então, em cada época, Deus faz uma coisa e você tem que pegar aquilo e conservar aquilo. Aquilo guardar. Esse versículo aqui da Bíblia é bom também. Deixa eu ver se dá para me ler isso aqui. Sim, está bem clarinho aqui, tá bom. Olha, Jeremias 32, 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Só de você. Deus pegou o livro fechado e Ele conservou o livro fechado dentro do ministério do ser humano, de Cristo, humano, 7 eras da igreja. Ele conservou, Deus conservou aquilo fechado, porque tinha que ficar fechado durante 7 eras da igreja. Agora, quando chega na nossa era, só de saber que Deus pode pegar o ser humano e conservar o que está fechado e o que está aberto. A escritura fechada, a escritura que você não entende, a escritura que não te foi revelada e a escritura que foi revelada. Deus pegar aquilo e conservar aonde? Agora, você tem que ser agradecido a Deus nisso. Sou o vaso onde Deus conserva sua palavra revelada. Sou o vaso onde Deus conserva o livro aberto. Porque foi o tempo do livro fechado, quando eu não sabia o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o tempo do livro fechado, que eu não sabia nada de Elias. Foi o tempo do livro fechado, que eu não sabia nada dos 7 selos. Foi o tempo do livro fechado, que eu não sabia o novo nome. Foi o tempo do livro fechado, que a gente não conhecia 7 trovões. E Deus tinha guardado tudo aquilo num vaso chamado Branda também. E diz só que tem uma coisa, mas nos dias da voz do 7º anjo, que é nos dias da voz, que esse vaso terreno começar a propagar a sua mensagem, nesse dia você vai ver que tudo aquilo que estava escondido, tudo que está dentro do vaso eu vou pôr para fora. Todas as escrituras que estão dentro desse vaso, eu vou colocar para fora. Você vai entender, aí você vai poder ler, porque quando o livro é fechado, está guardado dentro do ser humano, você não sabe nada dele. Quando o livro é fechado, que você, ao olhar para ele, nem podia, porque a Bíblia diz que ninguém podia olhar para o livro. Mas agora, você pode pegar este livro, porque Deus colocou ele dentro de um ser humano, essa escritura dentro de um ser humano, e depois começou a revelar. Parece que é puxar por lá de fora. Isso é uma revelação. Isso aqui estava lá dentro, escondido. Ele começa a puxar por lá de fora. Aí você começa a ver o que está escrito. Estava escondido, eu não sabia o que estava escrito. Estava dentro do homem, só que estava dentro de um homem só. Todo o mistério escondido estava dentro de um homem. Deus não escondeu seu mistério dentro de vários homens. Deus escondeu o mistério dentro de um homem só. Esse foi o trabalho de Deus. Ele pegou, Deus escondeu a salvação dentro de um homem. A cura divina, a libertação, o perdão para os nossos pecados, Deus escondeu dentro de um homem chamado Jesus. Se você quer, é só chegar ali. Agora você sabe que Ele já morreu para te salvar, Ele já te perdoou. Então você chega ali, já recebe tudo, porque tudo é seu. O que Deus tinha escondido, Ele trouxe à tona, claro, para o ser humano ver
Deus era um homem, Jesus Cristo. Agora, ele tem os mistérios, isso aqui é para nós que cremos, ele tem os mistérios escondidos de toda a sua palavra, de toda a sua mensagem, ele tem esses mistérios escondidos dentro das 7 eras da igreja, tudo estava escondido, e estava escondido dentro de um homem, de um vaso. A coisa que era para ser revelada para nós, toda a revelação estava escondida dentro de um vaso. Irmãos, só de saber de uma coisa, enquanto não vencer o tempo certo, aquele vaso não pode ser aberto. Nem o próprio irmão Brana sabia, aquilo estava dentro dele, ele não sabia. O próprio irmão Brana já tinha pregado os selos, os trovões, o novo nome, e ele chegou ao ponto de dizer, eu não sabia disso. Lá em 65, eu não sabia disso até a semana passada. Estava dentro dele, ele já tinha pregado, mas ele não sabia que era aquilo que ele tinha pregado. Tem hora que a gente fica esperando e pensando que Deus vai fazer ainda uma grande obra, uma grande coisa, quando aquilo está escrito na nossa vida. O que nós estamos fazendo para o mundo hoje? Isso daqui, ó, está escondido. O que nós estamos fazendo para o mundo hoje? Nós estamos revelando. Eu estou te mostrando apenas isso daqui para você ver. Estamos revelando, mas enquanto está assim, está escondido. Mas quando faz assim, já se revela. Aí tem letras, você sabe o que é aquilo. Nós somos a revelação deste livro que estava escondido dentro de William Branham. Tem coisas que a gente precisa de aprender, tem hora que a gente leva cada tapa. Mas a nossa esposa é a revelação do nosso caráter. Aí você começa, meu Deus do céu, o que eu arrumei na vida? Mas a nossa esposa é exatamente isso. A esposa de Cristo é uma manifestação do caráter de Cristo. Por isso, quando você vai casar, você tem que orar bastante para encontrar este casamento, porque aquela moça, aquela mulher, ela vai tornar a sua revelação, ela vai mostrar o que você é, vai mostrar a sua ambição, o que você pensava do ser humano. Então, ela vai mostrar aquilo, suas atitudes, sua vida, sua maneira de vestir, de andar, de viver, de falar. Ela vai mostrar porque ela tem dentro dela aquilo também. E se você a escolheu, ela vai expor a sua escolha, aquilo que você desejava, a ambição que você tem. Está ali dentro. Por isso, irmão Branham diz, se você escolher uma dessas riquezas, você tira a sua fé, a minha fé de você. Porque era o tipo de gente que estava escolhendo a pessoa errada. Aí eu sei que vem uma pergunta, tem jeito de mudar isso hoje? Não. A forma melhor que você encontra hoje é ajudar marido e mulher, ajudar agora nesse convívio, ajudar, ver se conseguimos refletir alguma coisa, porque você escolheu no tempo da sua ambição carnal, cego, você não sabia, cego, fez sua escolha, e você está vivendo hoje, meu Deus, o que eu fiz lá atrás? O que eu fiz? Quantas pessoas já fizeram coisas erradas, já estragaram famílias? Você sabe disso, mas agora pode começar tudo de novo. Você pode começar, é um novo caráter. Agora é trabalhar dentro de casa, é trabalhar com os filhos, para ver se faz alguma coisa. Agora se muda isso, se a gente conseguirá mudar isso. A pregação faz isso por nós, Deus já fez isso por nós no Calvário. A gente vai mudando as coisas aos poucos, a natureza vai sendo mudada e aquilo que nós somos espiritualmente deve ser refletido na nossa esposa. Ela vai mostrar o que nós somos. E tem hora de nós, é melhor olhar só em mim. Não olha nela não. Mas o profeta diz que tem que fazer assim. Você quer ver o verdadeiro Cristo? Olha na verdadeira esposa dele.
Porque tem umas que diz que é a esposa dele, mas não tem o caráter dele, não tem o amor dele, não tem a fé dele, não tem os mistérios revelados dele, não é o que ele é. E nós temos que ser o que Cristo é. Cristo é os selos. Não é difícil hoje. Não é difícil. Cristo é os selos. Que selos? Aquele selo que estava enrolado, ninguém sabia nada, agora foi aberto, foi desenrolado. Cristo é esse selo. Eu tenho que conservar isso, gente. Você está vivendo num tempo que precisa conservar. E se usa muitos meios de conservante aí. E aqui a forma de você conservar é guardar a palavra do jeito que você ouviu. Alguém diz, ó, eu estou guardando, porque eu vi que Deus é 3, eu estou guardando. Então vai guardando. Aí eu vi que Deus é 2 pessoas, vai guardando. Se ouviu errado, mas quer guardar errado, conserva. Se conserva cebola, se conserva salsicha, se conserva pimenta, se conserva tanta coisa. Agora, eu quero ver se você está conservando a palavra certa, a palavra correta. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de conservar esta palavra que nós temos ouvido. E conservar é manter. É manter. E outra coisa, você quer ver? Isso já está dentro de você. Eu tenho que pegar só alguma coisa para falar para vocês, que isso aqui é bom. Necessário vos é nascer de novo, 141. Mas você sabe de uma coisa? Uma pomba não tem nem mesmo de tomar banho. Não é por isso que nós não vai tomar banho. Ele está tomando exatamente a pomba para mostrar para nós o que a pomba tem por dentro que ela não precisa tomar banho. Você não vê a pomba como um pato, na beira d'água e entrando dentro d'água e saindo. Não. Você a vê quietinha, arrulhando ali, talvez num galho, e ela com a ponta do bico vai lá no pé da asa e puxa e faz assim. Você nem percebe. Você não sabe o que ela está fazendo. É porque tem um óleo que sai do pé da asa dela e que limpa toda a sua pena externa, todo o seu exterior. É limpo porque tem algo dentro. Agora, meu irmão, se a gente é um gambá, o que você tem para mostrar de fora se não um mau cheiro? A pomba é o tipo do Espírito Santo. Você tendo dentro de você o Espírito Santo, o que vai acontecer? Cada paradinha, cada pensamento, cada ação, é como a pombinha, um biquinho na pena, limpando o seu exterior, consertando suas roupas, consertando seu caráter, consertando sua maneira de olhar, de falar, de ouvir, de agir. É a pombinha fazendo limpeza. Mas por quê? Porque ela tem dentro algo, oh aleluia, o corpo de uma pomba pode, se uma pomba tem óleo que vem através das suas penas e a conserva limpo, todo o tempo, porque isto vem de dentro para fora. A questão do cristianismo não é essa coisa de boca. Cristianismo não é sensacionalismo. Cristianismo não é pular, gritar. Cristianismo não é sorrir, cristianismo não é chorar. Oh, mas então o que é cristianismo? Cristianismo é a vida de Cristo manifestada em você, automaticamente. Porque como a pomba tem aquilo dentro dela. E o irmão Branham ainda diz que há uma certa glândula no pombo que não tem em nenhum outro pássaro assim. Só nele. Os outros vão tomar banho, os outros vão ter que entrar na lagoa, mas o pombo não. Ele não precisa daquilo. Ele pode ficar na chuva, não é a chuva que o limpa. Não é a água que o limpa. É o óleo que sai de dentro, que limpa o pombo, a pomba. Entende? O que me limpa não é o que eu faço, não é o meu carisma, não é a minha forma de agir muito boa, muito bondosa com todo mundo aqui fora. O que me limpa não é essas coisas, não é dar coisinhas aos pobres. O que me limpa é ter esta palavra dentro e sempre está saindo lá no pé da pena. E você só passando a linguinha, a boquinha e esparramando na vida, no corpo,
Aí os outros vão perceber, por que você é assim? Por que você não faz o que a gente faz? Por que você não vai onde eu vou? Acabou todas minhas vontades de ir onde você vai. Eu ia onde você ia, não vou mais porque acabou as vontades e agora minhas vontades é de outra coisa. E essa outra coisa sai, eu não tenho que pôr dentro, ela sai de dentro. Eu estou conservando, não é uma coisa que eu pus, não, eu estou conservando uma coisa que está lá dentro. Eleição não é algo que você coloca dentro das pessoas. Eleição é o que você extrai das pessoas. Você não põe lá dentro. Eu não ponho eleição dentro de vocês. Eu não faço de vocês eleitos. Não, vocês têm eleição e aquilo sai para fora. Aquilo manifesta. Os outros ouvem, os outros falam, os outros enxergam aquilo manifestar fora de você. Por que você... eu vejo que ele passa toda hora dentro d'água. Tem crente que precisa batizar todo dia. Esse batismo é para perdão de pecado, então tem crente que todo dia precisa... Porque ele não tem a revelação do sangue, ele não tem sido justificado. O problema é esse. Quando você é justificado, Deus te declara limpo, e aí você vai trabalhar em conservar o que Deus falou. É Deus que falou que você é limpo. Não é você que diz, eu sou limpo. Não, todo mundo olha e diz, aquele ali. Tem uns, olha bem, os irmãos aí que já se drogaram, olha os que estão tudo cheio de marca. É limpo, está tudo sujo até para o lado de fora. Até para o lado de fora está sujo. Os outros olham, vocês estão sujos até para o lado de fora. Então agora Deus já me justificou. Como não posso limpar essa sujeira do lado de fora, Ele já me limpou, agora eu sou limpo para o lado de dentro. Sabe, aquelas ações, aquelas vontades, aqueles desejos de poder fazer essas tatuagens, aqueles desejos sumiram. Eu não tenho mais vontade de fazer aquilo do lado de fora. Não, porque agora tem um líquido do lado de dentro que chama-se Espírito Santo. E ele então me dá desejo diferente. Agora eu desejo ser como o meu mestre. Tem hora, irmãos, que não é nem dar testemunho. Tem hora assim, que vocês que têm essas tatuagens, tem hora que não é nem dar testemunho para o mundo, mostrar para o mundo. A gente se envergonhar daquilo e cobrir aquilo. Tem alguém tem. Se a pessoa bem assim, uns indivíduos, como eu já vi uns aí, que é a cara inteirinha, tudo o corpo inteirinho, tatuado. Se um indivíduo desse aceitasse a mensagem, parece que está fora. Parece que está fora do livro. É muito difícil chegar a receber a palavra. Na condição que estão, é muito difícil. Já deram o seu corpo todinho, dá graças a Deus, porque antes de você dar seu corpo, sua vida todinha a Satanás, você ainda encontrou uma libertação e tem dado a sua vida a Deus. Isso é o mais importante, você ter saído de onde você saiu, não tem jeito de voltar para lá. Já queimou a ponte? Tem gente que não queima a ponte. Quando você sai do cigarro, saiu, bota fogo na ponte. Quero voltar para fumar, não tem ponte mais para voltar para beber, adulterar, jogar. Queimei a ponte. A maioria das vezes, irmãos, são os cristãos que não queimam a ponte. Eles aceitei Jesus, mas está cheio de ponte. A hora que ele quiser, ele volta por um caminho, porque ele nunca queimou aquilo. Tem que queimar. Por isso a Bíblia mostra que para o homem casar, a mulher dele tem que morrer. Porque senão fica duas ali, ó, o caminho. Não falando nem da mulher ainda, só falando do homem. Agora, será que as pessoas não percebem que é tempo de nós, os cristãos, não vamos nem falar no mundo, não, irmãos, não vamos falar nos outros, não, vamos falar em nós. Nós é quem temos que conservar. Conserva, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda. Tem mais coisas na Bíblia, tem mais esse versículo que vocês conhecem, que eu quero ler para vocês aqui também, em Apocalipse, capítulo 22. É o final aqui. Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça. Irmão, nós estamos vivendo esse tempo que não está fácil, não. Quem é injusto, não tem jeito de você falar para ele, ó, faça justiça. Ele é injusto, faça injustiça.
E quem está sujo, suje-se ainda. Que hora que vivemos? Você é sujo? Suja-se ainda. É o tempo quando o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e revelou esse livro e mostrou para nós que esse livro fechado estava dentro de um mensageiro, e quando ele começou a propagar a sua mensagem, o livro foi aberto. Aí foi abrindo para nós na sua mensagem. Na terceira puxada, ele foi abrindo o livro para nós. Aí nós sabemos o que é aquilo. Agora estamos aprendendo isso. O que é sujo, suje-se ainda. Alguém diz, espera lá, mas tem jeito de eu me arrepender? Tem. Se há um desejo dentro da pessoa de arrependimento, porque há um perdão para o assistir. Se há um desejo lá dentro, tem gente, irmãos, que não deseja mais. Estou falando é para isso aqui. Tem gente que não deseja nada do que você tem, não deseja nada do que você crê, não deseja nada da mensagem, não deseja nada do profeta. Tem gente aí que não deseja nada do CD, não deseja nada. E se não deseja, então deixa ele daquele jeito, não force o ouvir. Ele não quer, é bom que não escute. Por quê? Porque não tem nada lá dentro dizendo, eu posso receber o perdão, eu posso receber a palavra, eu posso ainda ter misericórdia depois que o Cordeiro saiu do trono. Não tem nada lá dentro. E se não tem, a pessoa não quer nem ouvir a mensagem. Mas se alguém me escuta e diz, mas dentro de mim eu tenho sido um bebum, eu tenho sido um adúltero, um mentiroso, seja o que for, mas eu escutei essa mensagem, eu tenho vontade de mudar. Então há uma mudança aqui para você. Agora, isso daqui é o que a Bíblia ensina, e eu tenho que pregar para vocês isso. Quem é justo, faça justo. A coisa mudou aqui agora. De um lado, quem é injusto, pratica a injustiça. Quem é sujo, seja sujo ainda. Agora virou. Esse é outro. Ele nunca foi, mas nunca falou mal, mas nunca foi. Só por causa da agitação, do nervosismo que ele tinha, que qualquer coisa ele disse o pau nos outros. Interessante que eu não puxei para ele. Eu deveria ter saído um valente também. Vem cá. Falou mal de mim, eu te deixo burrai. Não. Eu não estou preocupado com isso, mas ele guardava um pedaço de pau, ele tinha empório e guardava um pedaço de pau do lado de dentro, assim. Fazia qualquer arte lá e já saía com o pau na mão, dando paulada. Isso passava medo nas pessoas. Não é que ele era igual aqueles lá do Ceará, não. Mas era até mineiro. Era mineiro. Mas a gente vê que a gente não traz o que eu tenho, não vem de dentro do meu pai. Isso daí foi colocado por Deus. Entende? Por quê? Porque o pai é que tem a semente. Então o pai teve a semente só do lado de fora, só o físico, só o corpo. O corpo pode parecer com o pai, com a mãe, mas do lado de dentro parece com Deus. Do lado de dentro. E aí muitas vezes os parentes não gostam, que eles esperam lá, vocês perderam o companheirismo com a gente, nós bebíamos cerveja junto, e nós íamos no boteco junto, nós andávamos juntos. Bom, mas agora mudou mesmo. Agora a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Não desprezando a família, eu tenho minha família, me dou muito bem com toda a minha família, que não é da mensagem, entende? Porque muitas vezes o implicante é o crente. É ele que é ruim. É ele que é ruim. Se ele for bom, os outros vão ser bons. É ele, é nós que temos que ser. Agora eu te peguei. Porque a gente pensa que é os outros. Não, é nós. Nós. Você faz a coisa certa, não importa o que os outros falam. Você ainda é bondoso. É bater do lado de Jesus. Como é que você pode dizer que Jesus é mal? Bateu do lado dele e virou outro. Arrancou barba, mão cheia, está ali para arrancar do outro lado. Aonde você encontra esses crentes? Onde você encontra crente cordeiro? Cordeiro talvez só porque nasceu em abril. Eu nasci em abril.
Eu sou cordeiro. Não tem nada de Jesus. Não tem nada de Brana. Vocês veem? Então, a gente precisa de mostrar verdadeiramente que essas coisas estão dentro de nós. É a natureza de Deus. Você nasceu com a natureza do seu pai e da sua mãe, mas agora você tem uma natureza de Deus dentro de você. E agora você vai ter que ter paciência com os outros, suportar os outros. Eu sei que não é fácil não, mas tem hora que você tem que aguentar cada uma. E tem uns que dizem assim, eu vou pedir 5 minutos para Jesus, você vai ver. Agora, aí Jesus não tem 5 minutos para ele. Esse é o problema. Jesus não tem 5 minutos para o crente brigar. Ele não tem 5 minutos, 2 minutos para o crente brigar. Ele tem exatamente o que ele diz. Olha, se bater do seu lado, vira o outro. Ele falou isso e ele nunca vai voltar atrás. E fizeram com ele no Calvário e ele deixou a coisa quieta. E ele não revidou. E Paulo veio e escreveu, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Quietinho, apanhou, morreu. Quietinho. Isso é cordeiro. Pega um bode. Vocês já mataram o bode? Já viram como que é bode? Pega um bode e vai matar o bode, você vê o tanto que ele berra. Pega uma ovelha para você ver. Ela é inocente, ela nem sabe que ela vai morrer. Por isso, diz o irmão Brana, quem guia a ovelha sempre é um bode. O bode que guia a ovelha. Porque o bode guia a ovelha para o matadouro. Quando chega no matadouro, ele faz que entra, a ovelha entra. O cepo desce. Então, e para nós ser ovelha, eu tenho que conserva o que você tem. Eu tenho que conservar a natureza de ovelha, mas cadê? Cadê a natureza da ovelha para me conservar dentro de mim? Irmãos, nós somos cabeça de casa, nós somos homem. O marido, a Bíblia diz que é o cabeça de casa. A mulher é o corpo mais frágil do que o homem. Isto é o que a Bíblia diz, não importa o quanto a ciência explica diferente, a Bíblia diz que é assim. Agora, em tudo isso, você quer ver como que a coisa pode mudar? Você vai revelar algum segredo para as pessoas? Elas vão se guardar limpa. Você quer ver? Se você falar, se você revidar, marido e mulher, se revidar um ao outro, não tem ovelha ali. O que aguenta, o que sofre. Vocês viram que parou a gritaria nossa? O que sofre agora, nem nós, a coisa está pesando. Agora o que sofre, ele vai mostrar que é ovelha, é marido ovelha, é mulher ovelha, é ovelha, e a ovelha, ela suporta as coisas. Jesus suportou, ele ensinou para nós sermos desse jeito. Então suporte as coisas, conserva isso, conserva a natureza de ovelha. Aí tem hora que começa a falar alguma coisa dentro de casa, você já dá um chute no balde. Cadê a ovelha? Cadê a ovelha? Algum palavrão dentro de casa, você abre a boca e também faz. Cadê o líquido do Espírito Santo, da pomba? Como conservar se não tem? Como você vai conservar a eleição se não é eleito? Como conservar a revelação se não é revelado? Como conservar natureza de pombo, de pomba, se não é uma pomba por dentro? Como conservar o cordeiro se não é cordeiro? Então, eu quero a cada momento refletir o que eu sou. Guarda, você sabe que com o tempo você vai aprendendo, eu te garanto. Com o tempo você vai aprendendo. Talvez você não aprendeu até hoje, mas você está escutando mais um pouquinho e você vai aprender. A hora que vem os problemas em casa, a hora que vem as controvérsias em casa, e se você conseguir aquietar, mostrar que é cordeiro, tem hora que você fala assim, mulher, eu ainda não mudei não, você não brinca comigo não. E a mulher fala a mesma coisa para o marido, você não pensa que eu mudei não.
a faca aqui, ó. E o trem sai fogo. Não pensa que eu sou ovelha, não. Que eu tenho o Espírito Santo, não. Não pensa que eu mudei. Eu só vou na igreja por enquanto. Eu só vou na igreja. Por isso a Bíblia diz assim, que a mulher sem palavras, quer dizer, sem conversar, isso que é ovelha. Diz que quem conversa mais são as mulheres, né? Agora aqui sou eu. Quem conversa mais são as mulheres. A Bíblia diz assim, a mulher sem palavras ganha o seu marido. Sem palavras. E isso, Pedro está falando, a mulher ovelha ganha o seu marido. Pode até mudar a natureza, porque a gente vem como bode do mundo, perdido, berrando. Mas quando você chega na palavra, você para de berrar, você vai mudar agora a natureza, você vai balir, berrar, chamar a atenção todo mundo, balir. É diferente. Agora é balir. Agora é suave, é manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor Jesus. Aprendei de mim que eu sou ovelha. Eu sou o Cordeiro de Deus. João Batista falou, o Calvário provou que eu era ovelha. Quando eu voltei sobre vocês no dia de Pentecostes, provou que eu era o Espírito Santo. Eu voltei à mesma vida que eu vivi, a igreja viveu. Assim nós temos que pensar, o mesmo que veio em Brana está em nós. Muitas vezes o que está em nós é o que estava no Brana natural, quando era menino, aí, agitado. Irmão Brana, a mãe dele era meio índia, então ele vem com aquele sangue forte, nervoso, já sofria de uma gastrite a vida inteira por causa do nervosismo que não sai para fora. Que o nervosismo, de muitas vezes que as pessoas que são nervosas, falam demais, briga, solta tudo pela língua, aí não fica com úlcera, mas tem uns que fica com aquele nervosismo atacando seu estômago, entende? E aquilo forma uma doença até no estômago, do nervosismo, da agitação, que não quer manifestar. Brana sofreu isso daí a vida inteira, mas depois de convertido, ele mostrou para nós o que ele era. Quando aquela mulher falou mal dele, acho que eu já citei isso para vocês aqui, quando falou dos pregadores, ele diz, olha, se fosse há 2 anos atrás, ia ser diferente. Ele sabia quando ele tinha sido mudado. A gente tem que ter um marco assim, onde foi que eu mudei? Dali para cá, eles estão fazendo coisa comigo e eu estou quieto. Não estou brigando com eles, não estou revidando, então houve uma mudança. Tem que haver uma mudança em cada um de nós, tem que haver uma mudança, porque aí nós vamos conservar, guardar aquilo que nós recebemos. Obrigado, Senhor, por este momento de palestra com sua igreja, seus filhos, nossos irmãos, não somente aqui em Rio Claro, mas por todo o Brasil, Portugal, África, onde estão nos ouvindo. Senhor, que cada um possa provar que tem sido mudado, que tem sido transformado. Faça isso por nós, Senhor. Faça isso por nós. Tem hora que os outros falam, a gente se agita. Tira a agitação de nós, Pai. Faça-nos calmo, como ovelha. Calmo, sossegado, como ovelha. Como a pomba, que tem um líquido, que na hora do sofrimento, da luta, passa o bico naquele líquido e passa no seu próprio corpo, na sua própria vida. E os outros não vai ouvir uma má palavra, mas vai ouvir palavras ungidas, que saem de dentro para fora. Conceda esta bênção a cada um de nós, perdoa nossos pecados. Queremos estar limpos em sua presença. Não há nenhum de nós, Senhor, que tenha boa natureza. Nós estamos buscando no Cordeiro de Deus. Estamos buscando no Espírito Santo.
Nós todos somos revoltados com a vida, revoltados no lar, revoltados no trabalho, revoltados por todo lado, Senhor. Mas quando nós buscamos a sua natureza, ela abranda tudo, ela acalma tudo, Senhor. Foi por isso que o Senhor pegou o mar revolto e fez ele calmar, pegou o vento e fez ele parar. Faça com que nossas naturezas, Senhor, nossas maneiras, as nossas ações que são incorretas, que elas possam se acalmar, como o Senhor acalmou as ondas do mar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.